Você já ficou na expectativa de que algo aconteceria e não saiu como esperado? Como você se sentiu? Hoje nós vamos conversar com a doutora Simone Rosa, ela que é psicóloga e coach, sobre frustração. Como superar? Não saia daí, fique conosco! Olá, seja muito bem-vindo! Que satisfação ter você aqui conosco! Você já ficou ansioso, ansiosa, aguardando uma boa notícia, uma promoção no trabalho ou esperando alguém especial? Quando tudo ocorre como planejado, é uma maravilha, não é mesmo? Mas e quando não acontece? Como você se sente? Algumas pessoas vão falar, Keila, eu fico decepcionada, triste, chateada. Outras vão falar, frustrada. Mas afinal, o que é frustração? Hoje nós vamos conversar com a doutora Simone Rosa, ela que é coach e psicóloga, sobre frustrações, sobre este assunto. Então aproveita, já vai compartilhando, chamando seus amigos, porque esse assunto é muito importante, gente. Nós vamos conversar sobre as nossas emoções. As emoções, elas governam a nossa vida. E é muito fundamental saber sobre este assunto. Então já vai mandando para sua amiga, compartilha, já vai deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal Conversando com Keila Braz. E aí ativa o sininho para você ser notificado dos nossos vídeos, das novidades. E vamos receber a doutora Simone. Boa noite. Oh, queridíssima doutora Simone! Que satisfação sempre conversar com a senhora. É uma honra, um prazer. Gente, doutora Simone é incrível. Que bom, doutora. Prazer todo meu. Honra minha ter sido convidada mais uma vez nesse programa incrível que tem ajudado muitas pessoas e que só cresce, né? Em ajuda, em informação. E eu fico muito feliz de participar, né, desse momento, de participar desse programa. Muito obrigada. Doutora, muito obrigada, senhora, por disponibilizar um tempo para a gente. Eu sei que a agenda é concorrida da doutora, mas ela separou um momento para estar aqui conosco, compartilhando tanta experiência e expertise na área, para a gente falar sobre frustrações, como lidar. Principalmente hoje, doutora, não é verdade? Esse momento tem tantas pessoas depositando expectativa e não acontece, e aí fica muito difícil. Mas não tem problema, porque hoje nós vamos aprender mais sobre esse assunto, né, doutora? Sim, vamos lá. Vamos aprender sobre frustração, né? Como lidar com essa emoção, que é tão presente na nossa vida, né? É verdade. Esse assunto nós colocamos lá na caixinha de perguntas e nas nossas redes sociais e pediram essa pauta. Então, nós tivemos várias pessoas pedindo, então tá aí. Nós agradecemos por vocês terem enviado esse tema. E se você também quer ver aqui a gente falando sobre algum assunto especial, coloca lá nas nossas redes sociais, manda na mensagem, coloca nas redes sociais, e aí depois nós vamos ver a viabilidade para poder estar compartilhando, trazendo profissional, conversando. Gratidão, doutora Simone, por estar aqui conosco. Então aproveita, a gente já vai dando seu like, já vai compartilhando, fazendo a sua pergunta, já vai chegando, porque é muito bom ter a participação de vocês. Olha, e a Lídia está chegando, boa noite, querida, que satisfação. Nilce, querida, boa noite, as pessoas estão chegando. E estão chegando. Enquanto é isso, vamos lá. A doutora Simone Rosa, ela é psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, analista comportamental, hipnoterapeuta, coach e especialista em programação neurolinguística. Gente, olha quanta aprendizagem, conhecimento aí para compartilhar com a gente, hein? Já viu que a nossa live vai ser incrível. Doutora Simone, fala para a gente está falando sobre frustração, expectativa. O que é frustração?
Olha, a frustração, ela é uma emoção. Ela é uma emoção que ela nos ocorre desde quando nós somos pequenininhos, né? A gente lida com a frustração há muitos anos da nossa vida. Desde quando nós somos pequenininhos, quando nós não podemos efetivar uma ação. Quantos nãos uma criança recebe, né? É uma criança Muitos. exatamente para que ela tenha um limite. Nesse momento, o não, a frustração, a não efetivação de uma ação, naquele momento sugere educação, limite, né? Amadurecimento. Mas, a partir dali, a gente já vai tendo essa sensação que quando a gente está na fase adulta, a gente percebe, né, um desânimo, a gente se percebe impotente diante de uma situação, a gente tem uma tristeza, é como se a frustração ela viesse com um combo de emoções, né, que é ali uma tristeza, vem um desânimo, vem uma falta de energia, um sentimento de impotência, de incapacidade, exatamente por a gente não ter efetivado uma ação que a gente esperava, né? Uma ação que a gente gerou uma expectativa, mas aquilo, por algum motivo ou outro, né, que a gente até vai falar um pouco mais lá na frente, mas de alguma forma aquilo não se efetivou. E aí a gente tem esses sentimentos, né, desconfortáveis que caracterizam a frustração. Olha, doutora, isso é muito sério a gente falar sobre esse assunto, porque o que nós temos de pessoas que não estão tendo suas expectativas correspondidas, não é mesmo, doutora? E vai trazendo um monte de consequência para a vida da pessoa. Sim, sim. Keila, é importante também a gente... a criança, quando ela é frustrada, ela não tem muito entendimento do motivo pelo qual ela está sendo limitada ali pelo seu cuidador, pela sua mãe, pelo seu pai. Mas, enquanto adultos saudáveis, a gente precisa ter um entendimento que não é romântico, né, falar isso, mas a gente precisa ter um entendimento que a frustração ela faz parte, ela é importante. Nem tudo que a gente planeja, nem tudo que a gente gera uma expectativa vai ser atendido. É uma emoção que a gente convive com ela desde da nossa infância e a gente vai conviver até o fim da nossa vida. E ela, de uma certa forma, ela funciona para um amadurecimento, ela funciona para gerar uma criatividade, para que a gente vai falar disso de forma pormenorizada, né? Mas a frustração ela ajuda a gerar uma lâmpada também, né? No nosso pensamento, da gente entender que aquele caminho que a gente tinha traçado, talvez ele não se efetivou porque a gente não teve uma amplitude de percepção. E aí isso ajuda a gente a pensar numa alternativa. E quando a gente faz esse movimento de pensar numa alternativa, a gente cria novos conhecimentos. A gente gera novas conexões neurais, inclusive. A gente amplia a nossa percepção. A gente amadurece. Então, a frustração ela também é um veículo de amadurecimento, de crescimento, totalmente necessário na idade adulta, até para a sobrevivência. Quanto mais recursos nós temos de conhecimento, de alternativas, mais chance de sobrevivência a gente tem, emocional, social, física. Então, a frustração, ela amplia esse caminho para a gente passar.
né, esse caminho de gerar um arsenal de alternativas de conhecimentos para facilitar a nossa sobrevivência, né? Vai gerando recursos e maturidade. Então, de uma certa forma, a gente fala da frustração que é ruim, né? Não vamos romantizar. É ruim porque é uma dor, é um sofrimento. Mas ela tem, a gente precisa também ampliar a nossa percepção para o ganho. Ela também faz parte da nossa vida para que haja crescimento, para que haja amadurecimento, para que haja esse arsenal de recursos para a gente sobreviver melhor, né? Uau, doutora, é muito bom conversar com a senhora, que a gente já vê essa dualidade, todos os lados, como uma moeda. Tudo na vida tem dois lados, luz, sombra, não é verdade? Então, essas possibilidades. Às vezes a gente fica olhando só numa perspectiva de que é algo ruim, e a doutora vem e fala para a gente, olha o máximo, doutora. Não é assim, não vou dizer que é bom, mas existe também as possibilidades. Gente, sim, a live só está começando e já está incrível. Aproveita, compartilha. Boa noite, querida Neide Souza. As pessoas estão chegando. Marli, querida, boa noite. Maria, querida, Maria Graça, Maria das Graças. Boa noite, querida. Sejam todos bem-vindos. Aproveita e compartilha. Edilene, querida, já vai compartilhando com todas as suas amigas, seus amigos. E a Marli está começando. Colocou, muito importante este tema da frustração. É verdade, Marli, é muito importante. Atinge a vida de todos em algum momento, pelo que nós estamos entendendo aqui hoje. E a doutora já está trazendo essa clareza de possibilidades. Então, doutora, o que a frustração pode causar? Ela pode paralisar, né? A frequência da frustração, né? A frequência de expectativas não atendidas, isso com uma certa frequência, ela pode até gerar uma depressão, que é esse estado de desânimo, esse estado de tristeza, uma perspectiva negativa de futuro, pode culminar, né, numa depressão. Mas, por outro lado, também é importante entender que se eu tenho uma frequente frustração, se eu estou sempre batendo na trave, se eu não concluo os meus objetivos, os meus sonhos, se isso está sendo um padrão na minha vida, então eu preciso rever. Será que as minhas expectativas que não estão bem dimensionadas ou estão superdimensionadas, né? Então, não atender, a expectativa não ser atendida, o resultado ser diferente daquele que você esperava, é uma coisa. Isso é só o resultado, né? Como eu falei. Mas será que aquele resultado ele não foi oriundo de um processo mal dimensionado, um processo mal construído, mal interpretado? Então, se eu estou sempre batendo na trave, se as questões, os sonhos, os desejos, as conquistas não estão acontecendo, eu considero muito importante fazer o caminho de volta. Deixa eu fazer o caminho de volta. Será que eu estou com os passos certos, na frequência certa, com os recursos certos para alcançar esse objetivo? Então, é importante a gente olhar, né? E isso faz parte de um autoconhecimento. Eu sempre falo que o autoconhecimento é tudo, amplia seu horizonte, né? O autoconhecimento amplia seu horizonte e faz você olhar a vida de forma madura. Então, quando a minha expectativa ela não está sendo atendida, aquilo ali já é um resultado para mim. Então, é claro que a tristeza vem, o desânimo vem, não vamos, né, anular isso, porque a emoção, a tristeza, a gente não pode fazer de conta que a emoção não existe, né? A emoção existe. Então, eu fiquei triste porque uma expectativa não foi atingida? Fiquei. Então, eu preciso reconhecer as minhas emoções, mas eu preciso entender também que aquilo ali é um resultado.
enquanto resultado merece uma análise. Muito bom, doutora. Aquele resultado merece uma análise. Então, no momento que eu me sinto mais fortalecido, mais estável, eu preciso olhar para aquele resultado com um olhar crítico para fazer o caminho de volta e ver o que não ficou bem ajustado. E tentar de novo, né? Se for o caso, né? Dependendo do caso. E verificar se tem caminhos alternativos. E agora com um novo entendimento. Por isso que a frustração ela é importante, ela amadurece. Porque quando você faz novamente o caminho, você já faz com outro olhar, você já vai fazer com outra percepção, você já vai fazer com outro entendimento. Então, significa que aquela primeira experiência te fez crescer. Aquela primeira experiência mudou alguma coisa na sua vida, mudou alguma coisa no seu olhar. Porque quando você vai pela segunda vez, você já vai com outro olhar mesmo, com outra percepção, com outro sentido. Então, significa que ela funcionou. Ainda que tenha sido ruim, ela funcionou até para que, no caminho alternativo, você possa ser mais assertivo, né? Uau, muito bom. O autoconhecimento é tudo, gente. De fato, você se conhecer e se permitir recomeçar, e se não deu certo, você vai de novo. Mas aí agora você já não vai começar mais do zero, você já vai com a sua experiência. Aí, perfeito. Não é? Você não está começando do zero. Olha, que maravilha! Coloca aqui o que você já está achando, já deixe seu like. Quer fazer uma pergunta para a doutora Simone? Então compartilha conosco, que aí a doutora Simone vai te responder. Coloca aqui, você já viveu alguma situação onde você se sentiu assim frustrada e você superou? Ou quem sabe não superou, mas ainda há momento de superar, sempre há possibilidade. E foi isso que a doutora acabou de falar, sobre as possibilidades, não ficar paralisado. E às vezes acontece muito isso mesmo, doutora. A pessoa tenta, ou uma oportunidade de um emprego, um concurso, ou até mesmo fazer uma faculdade. Quantas pessoas elas vão tentando? E aí não dá certo, como eu disse, é na trave, não passou, não entrou, não foi. E aí o que essa pessoa faz? Rever. Olha aí que a doutora acabou de falar. E qual estratégia que eu estou usando? A pessoa vai rever. Olha, poxa, não deu certo por conta de quê? Ou por que não deu certo? Então, repensar, né, doutora? Repensar nesse processo, refazer, que você vai conseguir. Isso é muito bom. Que maravilha! Então, você quer fazer a sua pergunta, coloca aqui no comentário o que você está achando. Compartilha, gente. Vamos fazer o maior número de pessoas conhecer e ter a possibilidade de ampliar o pensamento. As possibilidades são muitas. E esse é o objetivo do nosso canal, é compartilhar conhecimento e informação. Por isso nós estamos aqui, conversamos com os profissionais assim, mais relevantes possíveis, que têm uma expertise na área e que contribuem muito com a gente. Então, compartilha, chama lá seu amigo, manda agora uma mensagem, fala assim, vem cá, para um minutinho. Até isso é se priorizar, se prioriza. Às vezes a pessoa faz tanta coisa para todo mundo, mas não faz por ela. Então, faça por você. Você fala assim, aquele eu mandei para o outro, ele não quis. Não tem problema, você fez sua parte. Faça por você. Vamos aprender. Doutora, tem um perfil? Qual o perfil de pessoas que têm tendência a sofrer mais com as frustrações? Existe essa questão de perfil? É interessante essa pergunta, porque existe, né? Todos nós passamos por frustrações, né? Todos nós. Mas tem perfis de pessoas que são mais resilientes, né? Tem pessoas que são mais flexíveis, tem pessoas que são mais resilientes, e elas conseguem lidar melhor com essa situação. Agora, a gente percebe que tem pessoas, né, dois perfis assim que eu vou destacar, de pessoas que podem encontrar um pouco mais de dificuldade em sair dessa situação, de enxergar o caminho alternativo, e aí gerar mais sofrimento,
que seria a pessoa que tem um perfil de ser controladora, né? As pessoas controladoras, elas têm uma expectativa de que as coisas vão sair do jeito que ela quer, do jeito que ela planejou, né? E elas não conseguem enxergar um caminho alternativo. E quando o imprevisto acontece, quando foge do controle, né? E aquilo acaba não acontecendo da forma como ela gostaria, falando de uma forma muito popular, parece que a ficha demora a cair. E ela fica batendo naquela trave porque ela não esperava que saísse do seu controle. E isso pode gerar até culpa também, né? Porque ela considera que está tudo amarradinho, então vai acontecer. Não faltou nada. Tudo que ela tinha para controlar, para fazer, para construir, ela fez. Mas existem variáveis que não estão no nosso controle. Tem variáveis que não estão no nosso... Exemplo da pandemia. Isso não estava no nosso controle. Então, situações foram planejadas, tiveram situações construídas, planos, sonhos, que não foram muito, né, doutora? Muita coisa. E assim, fugiu tudo do controle. Fugiu tudo. Então, as pessoas que têm um perfil de serem controladoras, centralizadoras, elas têm essa dificuldade, né, de passar por esse momento minimizando o sofrimento. Não que não haja sofrimento, todos nós sofremos com a frustração, mas as pessoas com perfil controlador parece que elas têm um pouco mais de sofrimento e mais dificuldade de sair desse estado emocional. E também aquelas pessoas que são muito rígidas no seu padrão, né? Com pensamentos muito rígidos, com verdades, as verdades delas são muito rígidas, são pessoas pouco flexíveis. E aí as pessoas pouco flexíveis, elas têm dificuldade de aceitar as coisas como elas são. Então, isso também traz um sofrimento, isso também traz um inconformismo de admitir que as coisas não funcionam do jeito que elas planejaram, do jeito que elas querem, do jeito que elas construíram. Então, até essa ficha cair, digamos assim, existe todo um sofrimento, todo um desgaste emocional, né? Que só aprofunda aí esse sofrimento. Então, é muito comum as pessoas reconhecerem que são controladoras ou que têm padrões inflexíveis. Então, reconhecendo isso, entende que é sempre melhor ser flexível. Numa situação de frustração, o caminho que vai minimizar esse sofrimento é olhar pelo ângulo da flexibilidade. E a gente vai falar isso, né? Como lidar com a frustração, que vai caber melhor esse assunto. Então, perfil de pessoas com padrões rígidos, verdades muito rígidas, né? Que são muito inflexíveis na sua forma de ver o mundo, né? De ver as situações. E pessoas controladoras tendem a ter mais esse desgaste emocional, né? Diante da frustração. Então, é importante ter essa flexibilidade, né, doutora? Para que não se sofra tanto. Sim. Porque vai levar um tempo... né? São pessoas intolerantes, muitas das vezes, né? Então, ser tolerante é bom e ser flexível para sofrer menos. Isso. Você que está chegando agora na nossa live, seja muito bem-vindo. Que satisfação ter você aqui. Aproveita e já vai dando seu like, fazendo a sua pergunta. Nós estamos falando sobre frustrações. Frustração, como lidar, como superar. E você, fala para mim. Me conta. Você já passou por alguma frustração? Como é que você fez? Ou quem sabe você está passando? Ou conhece alguém que também está passando por um momento difícil? Quem não, hein? Nesse momento aí.
Muitas coisas aconteceram. Compartilha comigo, compartilha com a doutora. A gente quer saber, faça a sua pergunta. E temos aqui, a Marli, ela colocou, é fundamental que o indivíduo adulto faça uma medicação das situações vivenciadas, sejam positivas ou negativas. Parabéns. Autoconhecimento é tudo, pois nem sempre aquilo que queremos é o que o mundo oferece. Uau, muito obrigada. Marli também não é? Ela é psicóloga também. É maravilha. E essa questão de possibilidades e as de criar expectativas e nem sempre elas serem correspondidas e ser flexível. Isso é a base. Sim. De quê? De ter paz. Como é que a doutora falou antes de começar a live? A doutora é incrível. Ela falou sobre a questão de leveza. Leveza traz saúde, não é isso, doutora? Eu sempre falo, é um jargão meu, leveza é sinônimo de saúde. E ter esse olhar compreensivo, autocompreensivo também, né? Entender que as coisas são flexíveis, buscar a leveza. E buscar a leveza, isso é uma responsabilidade nossa. A gente... É claro que a gente vive em sociedade, a gente depende de alguns sistemas, mas o que for necessário, o que depende de nós, o que é autorresponsabilidade para buscar a leveza, e aí isso depende de escolhas, é isso que a gente precisa fazer. Leveza é sinônimo de saúde. Sem leveza não tem saúde. Muito bom, gente. Tem até uma frase que ela é bem conhecida, e a Marli colocou parabéns por esse tema, que diz assim, é melhor você ter paz do que você ter razão. Quem concorda, coloca aqui. Quem prefere ter paz ou razão? Coloca aqui comigo, compartilha aqui. Eu prefiro ter paz. Eu prefiro ter paz. Eu prefiro paz do que ter razão. Porque, às vezes, a pessoa fica buscando tanta razão e perde a paz. Ivonete Braz colocou boa noite. Eu quero mandar aqui um alô para todo mundo do YouTube também, Facebook. Você que é do meu amigo de Facebook, você que ainda não é inscrito no meu canal, Conversando com Keila Braz, se inscreve lá no meu canal, ativa o sininho para você ser notificado das novidades. Nós temos vários vídeos incríveis com assuntos sobre saúde, educação, sobre educação financeira. Quem aqui gosta de ganhar dinheiro e economizar? Tem esse assunto também lá. Então, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. Fala para mim, me conta, gente, me conta, eu quero saber. Você prefere ter paz ou ter razão? Eu quero saber. Eu já vou falando meu spoiler. A Érica colocou paz. Érica, tô com você. Eu prefiro ter paz. A Marli colocou, sem dúvida, paz. Eu também prefiro ter paz. Nada é melhor do que paz. Ivonete Braz colocou, eu prefiro paz. Gente, sem dúvida, né? Vânia, querida, boa noite. Já passei por algumas frustrações. Refleti, superei e segui em frente. Descobri que muitas foram provocadas por mim mesmo. Me reconheci. Uau, Vânia, que máximo. Maravilha. Quando a pessoa chega nesse nível, é autoconhecimento. Sim. Não é isso? Autoconhecimento. Você reconhecer, se refazer. Parabéns, Vânia, um exemplo que todos nós, acredito que passamos por algum momento que a gente teve que reconhecer, se refazer, e aí a gente cabe na leveza. Olha como isso dá leveza, o máximo, gente, parabéns. Compartilha aqui conosco também sua experiência. Neide Souza colocou, a paz é melhor. Gente, olha, Edilene colocou ter paz. Uau! Nilce, eu prefiro paz. Que maravilha! Todo mundo está preferindo ter paz, gente. Chega um momento da vida que é melhor ter paz a ter razão, gente. Não é mesmo? Você que vai me ouvir depois, e aí? O que você prefere? Depois você compartilha no comentário, seja lá no Facebook, seja lá no YouTube. Você prefere paz ou ter razão? Tô curiosa para saber. Compartilha comigo. E se você também tem uma pergunta para fazer para a doutora Simone, olha, coloca aqui. Vamos aproveitar a oportunidade. Doutora, qual é a diferença entre frustração e decepção? É a mesma coisa? Uma pessoa decepcionada significa que ela está frustrada? Como é que é isso?
São conceitos que se confundem, né? Mas eles têm uma pequena diferença, porque eu me decepciono diante de uma previsão que eu tive, geralmente de algo pontual e efêmero, né? Mas a frustração, ela está mais a nível emocional mesmo, ela envolve uma expectativa, ela traz um envolvimento emocional. É como se ela fosse algo com mais profundidade, que traz mais sofrimento, inclusive, né? A decepção ela está por uma previsão que não foi concretizada, e digamos que a frustração ela está mais voltada para uma expectativa que não foi atendida. Então, a nível de comprometimento emocional, elas têm níveis diferentes, né? Eu posso me decepcionar com uma pessoa porque ela fez algo pontual, mas não necessariamente eu vou me sentir frustrada porque não tinha uma expectativa sobre o comportamento dela. Ela me decepcionou em algo que ela fez ali naquele momento, né? Seria algo com menor profundidade, digamos assim, né? A frustração ela traz mais comprometimento emocional e, consequentemente, mais sofrimento mesmo. Então, a frustração tem um valor emocional muito maior aí. Maior. Perfeito. Decepcionei com alguma coisa, mas eu sigo. Isso aí. E talvez, no caso de uma frustração, não. Pode ser que paralise, como a senhora falou, paralisa. Assim, o triste, talvez, não sei se essa seria a palavra correta. Uhum. Mas, assim, talvez o preocupante é essa questão do paralisar, doutora, não é mesmo? Às vezes a pessoa fica tanto tempo presa numa situação que aconteceu lá no passado, que está ali, ela está se martirizando e ela não está se perdoando, está ali, ó, agarrada naquele passado, sofrendo muito. E não sai dali, tenta, mas não sai. E aí, toda vez que ela vai tomar um passo à frente para se livrar daquela situação, alguma coisa acontece e ela fica presa ali. Sim, é isso mesmo que acontece, né? E por isso eu considero assim que 3 estratégias são bem importantes para a gente minimizar isso. Eu falo minimizar porque frustração é inevitável, mas a gente pode minimizar, né? A profundidade ou o tempo do sofrimento. E aí, eu respondendo essa pergunta, né, essa colocação que você fez, eu queria trazer assim 3 pontos de vistas para que a gente possa entender e conseguir gerar recursos para sair dessa situação. Uma é entendendo que se existe uma frustração, é porque existiu uma expectativa. E a gente precisa considerar essa expectativa. Por quê? Porque a gente é muito desafiador, é muito perigoso quando a gente gera expectativa, Keila, sobre o outro, né? Sobre uma outra pessoa. Cada pessoa tem um mapa, cada pessoa tem uma lente, cada pessoa tem uma percepção da vida diferente, cada pessoa tem uma interpretação, são valores diferentes, são regras diferentes, são mundos diferentes. Então, quando eu tenho uma expectativa com relação a uma pessoa, seja ela filho, seja ela pai, mãe, chefe, seja essa pessoa quem for, essa pessoa, né? Eu vou falar uma palavra que vai chover no molhado, mas essa pessoa não é nós, não somos nós. Então, ela já tem toda uma característica diferenciada. Eu não posso querer que aquela pessoa responda sobre uma situação da forma como eu responderia. Ela tem a forma dela. E aí, muitas vezes, as frustrações
elas se encontram nesse campo pessoal, quando ela está direcionada, quando ela é oriunda das relações interpessoais, daquilo que eu esperava do outro, da expectativa que eu tive do outro. E entenda que esse outro, quando eu entendo essa questão da expectativa, eu começo a ter essa compreensão do outro. O outro, ele vai para um caminho diferente do meu. Uau, doutora, muito bom. Sabe? E se eu não tenho esse entendimento da expectativa, eu vou gerar cobranças, inclusive. Isso pode gerar cobranças. E isso acaba de entornar o caldo, inclusive. Causa um inconformismo. Por que fulano não fez isso? Por que ele não viu isso? É um outro mapa. Fulano, seja essa pessoa quem for, eu acredito que vai ter as suas justificativas. Você compreendendo ou não, é o mundo dele. No mundo dele, essas justificativas cabem. Mas no nosso mundo não cabe, porque nós temos outras experiências, outras vivências, outros valores. Então, qual é a estratégia? Gerar menos expectativa possível com relação ao outro. Uau, isso é tudo. Sabe? Eu preciso gerar expectativa com relação àquilo que depende de mim e não aquilo que depende do outro, ou até mesmo de um sistema. Eu esperava que a empresa reconhecesse o trabalho que eu fiz. A empresa tem as regras dela, tem a forma dela, tem a filosofia dela. Não necessariamente cabe a minha filosofia na filosofia da empresa, na forma de gestão da empresa. Então, quando eu gero uma expectativa com relação a um sistema que é muito maior, né? Isso cabe à empresa, isso cabe ao Brasil, isso cabe, né, relacionamentos, né? Sabe? Então, eu corro o risco de me frustrar. Tudo bem, eu fiquei frustrada? Tá, eu fiquei frustrada. Eu estou triste? Eu estou triste. Vamos reconhecer, né? Então, por que eu estou triste? Porque eu gerei uma expectativa. E por que eu gerei essa expectativa? Porque eu esperava que o outro sistema correspondesse ao meu desejo, à minha forma, ao meu planejamento. Mas eu preciso entender, enquanto adulto saudável, ainda que com tristeza, né? Não vamos anular a emoção. Eu preciso entender que o outro, ele tem a sua forma de agir e a empresa tem as suas regras para conduzir todo aquele sistema. E quando eu começo a pensar nisso, eu começo a entender e ter menos pensamentos ruminativos. Muito que bom. É aquele pensamento que vai e volta, eu não entendo, eu não me conformo, né? E isso desgasta ainda mais. Muito, que a pessoa não consegue fazer nada, só fica pensando ali o tempo inteiro, paralisa e rouba energia. Porque o tempo que você perde com esses pensamentos... Alguém aqui, não é, doutora? Fala para mim, compartilha. Tem aqui várias perguntas e comentários para a senhora, doutora. Mas fala para mim, gente, me conta. Quem aqui já não passou um momento que aquele pensamento ficou ali ruminando na sua cabeça? Quanta energia que a gente não perde com isso. Então, doutora, a gente pode dizer que essa questão, como tem coisas que estão fora do nosso controle, foge ao nosso controle, e a gente não pode ficar em cima da expectativa do outro, mas em cima da nossa. Isso significa dizer que esse autoconhecimento é uma questão de você olhar como você encara, então, as situações. Poderíamos dizer, o seu olhar sobre as situações vão fazer você se paralisar ou não paralisar. Ou seja, a frustração pode acontecer, mas a gente pode começar a evitar isso dependendo do nosso ponto de vista ou nas perspectivas que se cria a respeito do outro, das situações. Isso é muito bom, doutora. Sim. E aí a pessoa ter, né, esse controle. Ou não, porque o controle às vezes não existe, né? Exatamente.
é interessante que, dependendo desse nível de frustração, da expectativa que foi gerada, você fica refém do outro, né? A sua vida fica totalmente tomada, comprometida com a ação, com a resposta, com a atitude, com o retorno, com a validação do outro. Nossa, aí isso é triste. Né? Você fica totalmente refém, totalmente gradeada, totalmente paralisada nessa dependência. Ou seja, você não é autônoma, você não é autônoma, não conduz a sua vida a partir dos seus recursos. Você depende inteiramente do retorno do outro. E se esse retorno do outro não vem, a sua vida paralisa. Ou seja, é um indicativo do quanto você está refém daquilo. Ou seja do outro, ou seja do sistema, o quanto você não é autônoma das suas escolhas, inclusive. É claro que nós temos uma interdependência, mas essa interdependência tem que ser saudável. O outro não pode ter o poder de paralisar a nossa vida. Ainda que hajam obstáculos, ainda que haja uma expectativa que o outro não atendeu, eu preciso, enquanto adulta, saber as minhas habilidades, os meus recursos, entender que existe caminho alternativo para eu conduzir minha vida. Não é o fim. Uau! É isso aí. O máximo, doutora, depois da gente aprender tanto, ainda tem mais, gente, não acabou. Mas a gente entende que a nossa vida é como... Você é o piloto da sua vida. Isso. Nós é que temos que tomar a rédea e levar a nossa vida, não só viver refém do outro. Isso vai trazer a leveza, isso vai trazer a paz, isso vai trazer as realizações. Olha que máximo! Isso é incrível. Então, minha amiga, meu amigo, você que está me ouvindo, não importa o momento que você está vivendo, talvez você esteja nessa situação onde você não está 100% no controle, onde as coisas estão caminhando, você está fazendo tudo que o outro quer, seja sistema, governo, seja o que for. Hoje, aproveite esse momento de hoje, de agora, para você mudar isso. Como a doutora falou, é possível. Então, vamos mudar essa situação. E nós vamos saber como fazer isso daqui a pouco. E, doutora, vamos aos comentários, que temos vários aqui. Seja muito bem-vinda, querida. Eu vejo que, hoje em dia, há também muitas pessoas que são frustradas consigo mesma. Olha isso, isso é muito fundamental. Por não ter atingido uma meta, se culpam e já não se sentem capazes de seguir em frente. Muito obrigada, porque isso é muito sério, doutora, isso acontece muito. Eu considero, Keila, que o autoconhecimento ele vai ampliar, né, esse caminho alternativo. Porque, às vezes, a pessoa ela tem uma frequência de frustrações porque ela está no mesmo caminho, ela está batendo na mesma trave. Ela não teve essa autopercepção de avaliar que ela tem caminhos alternativos, que ela tem recursos de gerar caminhos alternativos. E às vezes, essa frustração é uma insistência de algo que ela já tem ali o resultado. É fazer o caminho de volta e ver ali onde não foi legal, onde precisa de ajustes, né? Será que ela usou os recursos que ela deveria ter usado? Ou até mesmo, né, como a gente estava até falando antes da gente entrar no ar, o que pode também atrapalhar o caminho é a crença desadaptativa da capacidade, de não se ver capaz de gerar um caminho alternativa, não se vê capaz, não se vê com recursos para alcançar aquela meta. E aí acaba que a pessoa não dá o melhor de si, a pessoa não avalia
que ela tem um caminho amplo, que ela tem uma amplitude de estratégias para alcançar um objetivo. Na verdade, é acreditar em si. A expectativa tem que estar nela e não tem que estar no outro. Será que quando ela foi conduzindo, ela foi no caminho do alcance dessa meta, ela usou todos os recursos que ela tinha? Ela acreditou naquilo que ela estava fazendo? Ela usou todos os recursos que ela tinha? E também tem uma outra vertente, Keila, que eu acho importante também a gente falar, é que essa meta que você queria alcançar era a sua meta ou era a meta do outro? Muito bom, muito bom. Era para atender uma expectativa sua ou era para atender uma expectativa do outro? Né? E aí, se era para atender uma expectativa do outro, cai num perigo, né? Numa lacuna de você não ter recursos para atender a expectativa do outro. Né? Vou dar um exemplo simples. Eu vou escolher fazer uma faculdade de direito, porque eu tenho uma família de advogados e eu vou trilhar esse caminho. Né? É a expectativa do outro, porque o patriarca quer, né, construir aquela família de advogados, mas eu quero ser eu quero ser médica, eu quero ser psicóloga. Então, os meus recursos, aquilo que eu acredito, as minhas habilidades, estão para a profissão de psicóloga e não de direito. Então, eu corro o risco de não alcançar 100% das minhas metas ou estar satisfeita, feliz, adequada naquela escolha que eu fiz. Porque eu estava atendendo a expectativa do outro e não a minha expectativa. Talvez querendo uma validação do outro, né? E não atendendo aquilo que faz sentido para mim, aquilo que se encaixa comigo, com o meu perfil, com aquilo que eu acredito. Então, a gente corre o risco também de ter uma frustração, né? De se deparar com essa emoção diante de escolhas que não são que não cabem, né? Não cabem com o nosso perfil. Muito bom, doutora. Excelente, temos mais participações aqui. Acredite, tudo que nós precisamos está dentro de nós. Nós somos capazes de fazer o que a gente quiser. Nós podemos tudo. E o que a senhora falou é muito fundamental. Às vezes, é essa questão mesmo de cobrança do meio. E o meio ou a família não faz isso por uma questão de maldade. Ela está até pensando assim, numa estabilidade, ela está pensando numa continuidade de patrimônio. E não é isso que a gente está falando que tem que ser ou que não tem que ser. O que tem que ser é o que você quiser. Você tem que estar e fazer o que você quiser, porque você é livre, não é isso? Você é livre para você poder sonhar e realizar as suas coisas da melhor forma possível, porque uma pessoa que vai fazer alguma coisa pelo outro, ela vai ficar assim, porque o outro quer e ela não quer, ela vai ficar frustrada, contrariada e não vai produzir bem. Não é verdade? Temos mais participações aqui, olha. Ivonete Braz colocou parabéns, concordo, não deixe que os outros te conduzam. Cada um tem que tomar a rédea da sua vida. Muito obrigada. Tem mais participações? Boa noite, querida Vilma, José Paiva, doutor, atento à live, Simone Keila e Simone, um abraço. Temos mais. A Edilene colocou, acho que isso acontece muito no final dos relacionamentos, essas expectativas não correspondidas. Temos mais. Doutora, a frustração pode vir a ser devido aos obstáculos que acontecem? Sim, provavelmente, né? É a probabilidade maior. E nos cabe entender que obstáculos são esses, né? Se eu não tive condições de prever esses obstáculos e eles foram suficientes para a não concretização do meu sonho ou da minha expectativa, enquanto adulto, eu preciso, então, estudá-los ou analisá-los depois que eles acontecem, né? É como a gente falou antes, são resultados. Se houve um obstáculo, um imprevisto, algo que eu não estava esperando,
Então, deixa eu estudar por que isso aconteceu, até para que eu possa fazer o caminho alternativo, até para que eu possa gerar, e isso tudo vai gerando experiência, né? Isso vai gerando experiência. Digamos, se eu vou num lugar e opto por um caminho que tem vários semáforos, vários quebra-molas, aquilo ali, aquele caminho já me traz uma experiência de que aquele caminho não é o melhor. Então, eu vou gerar uma alternativa. Como é que eu vou para o mesmo lugar por um caminho que não tenha tantos obstáculos? Aquele caminho já me trouxe uma experiência, aquele caminho já me ampliou a necessidade de ver um caminho melhor. Então, os obstáculos, eles também funcionam para nos trazer uma amplitude, para ampliar a nossa visão para um caminho melhor. Agora, muito isso bom. é uma opção, né, Keila? Ou eu sento e fico chorando, né, ali alimentando a tristeza, e eu quero ratificar que a tristeza faz parte, a emoção faz parte, mas ela também tem data de começar e precisa finalizar. Eu não posso ficar ruminando aquilo o tempo todo, senão aí que eu não vou concretizar nada. Nunca, né, doutora? Vai parar tudo. Aí que eu vou paralisar. Então, eu preciso, enquanto adulto saudável, e ainda que isso seja desafiador, eu preciso, com aqueles obstáculos, com aquela experiência, gerar o caminho alternativo. Quando eu gero o caminho alternativo, eu identifico que eu cresci. Muito bom. Quando eu gero o caminho alternativo, eu identifico que eu amadureci. Certo? É isso. Uau! É isso, gente. Enquanto uns vão ficar chorando, outros vão vender lenços. Ou seja, sempre possibilidades. É o que está se falando aqui hoje. Possibilidades. Então, qual a decisão que você toma? Você vai retomar o rumo da sua vida ou você vai deixar que os outros governem a sua vida? É uma decisão. A gente está aqui falando de decisão. Então, você decide. Conta para mim, me fala, quero saber. O que você está achando? Ainda não acabou, mas e aí? O que você está achando? Compartilha comigo, compartilha sua experiência. Deixa seu like, se inscreve no meu canal Conversando com Keila Braz. Ativa o sininho para você ser notificado das novidades. Tem muitas novidades. Então, já vai se inscrevendo. E eu vi aqui um comentário da Érica. Doutora, olha o comentário da Érica. Érica Fidelis. Querida, obrigada. Em um momento da minha vida, eu perdi minha identidade por tentar atender às expectativas dos outros. Mas, graças a Deus, revi meu valor e passei a me amar primeiro. Parabéns 1000 vezes. Maravilha. Uau, Érica, isso é incrível. Um exemplo. Lucimar Miranda, querida, boa noite, Keila, muito boa noite. Que prazer. Marli, doutora, todo o esclarecimento. Entende-se que as decepções é como verdadeiro trampolins para aprender e ganhar experiência. Uau, é isso, não é? Perfeito. Maravilha. Isso aí. Maravilha. Eu vi um comentário da Ivonete Braz que fala sobre si. Depois, produção, se pudesse separar para mim, ela colocou assim: a frustração deixa a pessoa paralisada em tudo, ao ponto dela ficar no si. Se eu fosse, se fizesse, se não fosse, se não falasse, e ela não consegue sair. Doutora, muita gente fica no si. Ah, se eu tivesse isso, eu faria. Ah, eu não fiz porque aconteceu isso. Como é que a pessoa pode fazer nessa situação? Eu costumo, Keila, falar para os meus pacientes, né, que existem 2 perguntinhas que, inclusive, são características de pensamentos ansiosos, que é o e se e o será que. E são 2 partículas que nos paralisam, porque o foco está no futuro, né? O foco está no futuro, mas ruminando o passado. Ou seja, as coisas só acontecem no momento presente. É no presente que a gente muda as circunstâncias.
o e se e será que não vai mudar a sua vida. E aí é sempre importante, é sempre bom a gente pensar nas evidências. Quais são as evidências que eu tenho para tomar essa decisão? Porque o e se você não coloca ele em prática, não traz para o presente, o nosso pensamento ele ganha um mundo. Eu costumo dizer que o nosso pensamento é tão infinito quanto o universo. Ele vai ganhando mundo e vai ficando grande. Aquilo que era o e se, que era um pensamento, a gente acaba acreditando que é uma verdade. Ele acaba virando uma realidade que nos paralisa. Então, é nesse momento que eu busco a evidência. Qual a evidência que esse pensamento ele vai... O e se que gera medo, né? Que gera medo, que paralisa. Qual a evidência que isso vai acontecer? Qual é o pior, né? São perguntas que nos tiram do limbo emocional e nos traz para o racional. Qual a evidência que isso vai acontecer? Qual é o pior que pode acontecer? E se acontecer esse pior, quais recursos eu tenho para lidar com essa situação? Eu posso contar com uma rede de apoio que vai me ajudar a conduzir essa situação? Então, quando a gente vai fazendo as perguntas têm o poder de esclarecer, de trazer uma clareza mesmo, né? De tirar todo o impedimento da nossa lente, que é o emocional, né? O limbo emocional ofusca a nossa lente e a nossa forma de ver a vida, principalmente porque pode gerar medos aí. E o medo, ele é totalmente paralisador. Quando geralmente tem uma pergunta, e se, será que? É porque tem um medo escondido aí por trás. E quando a gente faz as perguntas, é como se fosse um guincho, nos Então, tirando perguntas são poderosas, né, areia doutora? movediça do emocional, porque se a gente der a vazão para o e se, será que, é areia movediça. A gente vai se afundando cada vez mais, o pensamento vai ficando cada vez mais fantasmagórico e a gente fica realmente paralisado. Então, gente, vamos sair dessas duas perguntinhas, e se, e por como, e por quê? E será que? E será que? E se? Aí que fica, e se não der certo? E se não acontecer? Será que vai dar? Então, vamos fugir disso e vamos pensar nas possibilidades, tá? E se isso acontecer, ok, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, as possibilidades são Isso muitas. aí, e aí você já vai ter força para você se levantar e não ficar paralisado. Perfeito. Por isso, perfeito. doutora, é muito maravilhoso conversar com a senhora e ter essas possibilidades de pensamento. Tenho certeza que hoje nós vamos sair daqui com muita informação e que pensamentos para a gente avançar. Ivonete Braz colocou: o medo é o maior inimigo do homem. Concordo. É isso aí. Que ele paralisa, ele trava. Val, querida, boa noite. Keila aí, doutora, boa noite. Boa noite. Então, gente, tá incrível. Que maravilha! Fala para mim se você está gostando, você está aprendendo, o que você aprendeu. E depois desse conhecimento vocês compartilham. Vamos compartilhar o bem, porque a informação transforma. Doutora, a gente já falou tanto sobre frustrações, como lidar, e tiramos vários proveitos. Produção, tem mais alguma informação para colocar? Então, as pessoas estão colocando aqui. Fala o que você está achando. Muito bom estar com vocês. E se você perdeu alguma parte da nossa live, você pode assistir lá no meu canal do YouTube, Conversando com Keila Braz. Aí depois ele vai ficar disponível e você vai poder acompanhar desde o início, que eu tenho certeza que vai ter muita coisa a agregar. Doutora, depois dessa fala maravilhosa, como a pessoa faz, então, para lidar com a frustração? Isso. É interessante, né? Eu cheguei a falar da questão da expectativa. Entender que a gente precisa se
policiar, né? Talvez essa seja a palavra, de não gerar expectativa com relação ao outro, com relação a um sistema que é muito maior do que nós. Outra estratégia também é a aceitação. Aceitar é admitir as coisas como elas são. Quando você admite que as coisas aconteceram daquele jeito e você não teve uma inferência, você não teve um poder para mudar aquela situação, quando você admite, isso traz menos desgaste, isso promove menos desgaste da energia. Então, a aceitação é uma estratégia para que você admita a situação do jeito que ela é. Eu não tenho poder para tudo. E graças a Deus por isso, né? Que eu não tenho esses poderes. Senão, seria muito pesado para a gente conduzir a nossa vida. Então, tem as situações, elas se ajeitam, elas se estabelecem do jeito que o universo permite, que Deus permite. E quando eu aceito isso, quando eu admito isso, eu gero um conforto emocional melhor. E evito também os pensamentos ruminativos. Entendam, né, que os pensamentos ruminativos, eles desgastam demais. Se a gente for falar do nosso corpo, o nosso cérebro é a área do corpo que mais desprende energia. Pensamento desprende muita energia. Às vezes, a gente, pelo fluxo de pensamentos, a gente chega no final do dia cansado e sem saber o que a gente fez, né? Nossa, eu quase não fiz nada hoje, mas estou com um cansaço só de um desgaste muito grande de pensamento, né? E quando a gente não aceita a situação, não admite a situação como ela e isso não quer dizer um conformismo. Eu posso admitir a situação como ela é e eu posso gerar um caminho alternativo para aquilo, certo? Aquela rua ela é escura, aquela rua ela é perigosa, eu não tenho como trazer uma claridade para aquela rua, o sistema é muito que precisa, né? A light, seja lá o que for, que precisa trazer uma luz, uma claridade para aquela rua, eu não tenho como mudar essa situação daquela rua, então eu vou pela outra rua. A outra Pronto. Rua que é mais outra alternativa, clara. Ótimo. E, sabe, quando eu admito que aquela situação é assim e não mudo, eu economizo energia em não insistir em algo que não depende de mim. Certo? Eu não insisto em algo que já está rígido e que não depende de mim. E que eu amplio o meu entendimento para saber que eu posso chegar num resultado por um outro caminho. Eu chego ao centro da cidade por vários caminhos. E eu preciso ampliar o meu conhecimento para que eu possa experimentar novos caminhos. Isso é incrível, incrível demais. Doutora, um espetáculo. O que não depende de nós, fique em paz. É isso aí. E avance. Uma outra estratégia também, Keila, que eu considero muito importante, é eu entender que dentro daquela circunstância eu dei tudo que eu podia de mim. Eu fiz tudo que eu podia. Então, se não deu, é porque naquele momento pode ser que eu não tinha uma visão, um entendimento, faltou um conhecimento, mas que naquele momento eu não tinha. E eu preciso ter essa autocompreensão, né? Às vezes o conhecimento só vem diante do resultado negativo. Aí sim eu vou saber que eu poderia ter feito X, Y ou Z. Mas até o momento eu apliquei, eu investi tudo que eu podia.
E quando a gente tem esse entendimento, a gente não fica com aquela frustração, né? De, poxa, eu poderia ter feito isso, poxa, eu poderia. Não. Então, quando eu me aplico, quando eu invisto tudo de mim, eu também minimizo esse sofrimento, né? Essa intensidade da minha frustração. Muito bom. Isso é excelente, porque você acaba aprendendo com as situações, tira essa aprendizagem. Eu fiz o meu máximo. Isso aí. Eu fiz o que deu. Não tinha conhecimento suficiente naquele momento, aprendi e agora eu vou fazer melhor. Ter paz, ter leveza, tranquilidade e viver bem, viver feliz. Como é que é? Tem aquela frase que diz, não fiz tudo, fiz tudo que era possível naquele momento. Você deu o seu máximo naquele momento. Uau, doutora, isso é incrível. E aí tenho aqui algumas participações que eu já vi passando aqui na tela. Quero aqui agradecer as participações que a produção vai me colocar aqui. E aí, Direne colocou, é verdade, pensar cansa. Tarefas comuns o cérebro faz no automático, né? É verdade, tivemos mais aqui. Patrícia Braz, boa noite, tema muito relevante. Parabéns, sensacional. Querida Patrícia, lá minha prima da região dos lagos. Uau, muito bom. Muito, muito, muito bom. Melzinha querida, um beijo. Minha priminha Mel, que ela que ficou me dando umas dicas aqui. A Mel me deu umas dicas aqui de tecnologia, tá vendo? A Mel é pequenininha. Melzinha me deu... Um beijo, Mel. Edirene colocou muito bom o tema e muito abrangente, as pessoas estão amando. Valéria colocou maravilhoso, obrigada pela participação de todos. Ivonete Braz, esta live está muito produtiva, estou amando. Humberto Paiva, doutor Humberto, excelente tema, parabéns, muito bom. Lídia colocou parabéns, muito bom, e as pessoas estão gostando muito, estão amando, nós estamos amando. Ó, se perguntar, se questionar, faz toda a diferença. É isso, é aí que se descobre, vai se autoconhecendo, né? Autoconhecimento. Você vai fazendo perguntas poderosas, mudam muita coisa. Uau, que máximo! Quero agradecer a participação. Doutora, que incrível! Então, quer dizer que a gente pode aprender com as frustrações, avançar e, como a senhora disse, desenvolver a criatividade. E a Vilma colocou, parabéns, doutora Keila, show! Doutora, algumas pessoas entraram depois, e a senhora já chegou até a falar um pouco sobre isso. Como usar as frustrações para inspirar a criatividade? Não tem só o lado negativo, mas também tem um lado positivo. Como a gente pode fazer isso? É interessante, né? Como algo que traz sofrimento é um paradoxo, né? Algo que traz sofrimento também traz aprendizagem, traz um lado positivo para a vida, né? Mas são experiências que promovem crescimento, por exemplo, a resiliência, aquela frase muito comum e muito antiga, né? Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, né? Essa é a resiliência. Mas isso não é tão romântico assim, né? Por quê? Porque tem um sofrimento. E como eu disse antes, a gente precisa reconhecer que está triste. Se for necessário chorar, a gente precisa chorar. A gente vive o nosso luto e depois a gente recomeça, né? Depois a gente retoma a nossa força. Depois que passa por esse momento de reconhecimento da frustração, da tristeza. E a partir disso, traçar. Quando a gente fala de traçar o caminho alternativo, por si só, por esse movimento, a gente já está gerando uma criatividade. A gente já está gerando novas sinapses cerebrais, novas conexões neurais. Quando a gente. E isso, Keila, é tão incrível sob o ponto de vista da neurociência, que isso muda a estrutura do nosso cérebro. Uau! As aprendizagens, elas mudam as estruturas do nosso cérebro. E isso é interessante que isso tudo promove uma sobrevivência. Tudo isso colabora para a sobrevivência, seja ela emocional, seja ela social, seja ela
física, né? Então, a frustração, por mais desconfortável que ela seja, ela vai promover a alternativa. Ela vai fazer, sabe, muito mal comparando, rasamente comparando com aqueles carrinhos bate-volta, né? Você vai naquela direção, o carrinho bateu, ele volta e vai para outra direção. Pronto. Né? Assim, rasamente comparando, esse deve ser o nosso funcionamento, o nosso comportamento. E quando a gente descobre um outro caminho, a gente construiu novas conexões, a gente construiu novas aprendizagens, ali a gente gerou, né, a criatividade, e isso ampliou a nossa visão. Então, por mais que seja desconfortável, é aquela coisa assim, é ruim, mas é bom, sabe? É ruim, mas é bom. É um paradoxo, não muito confortável, mas é isso que faz a gente amadurecer, né? Senão a gente fica eternamente adultos infantilizados, que precisa de experiências para a gente construir uma vida saudável. Uau! O ser humano é incrível. O nosso cérebro é incrível. Olha só essas possibilidades, as dificuldades, a gente tira a criatividade, a gente tira as experiências, a gente amadurece e cresce. Cresce enquanto pessoa, como ser humano, como profissional, como amigo, como família. E é fazer do limão a limonada. É isso. Pega o limão, espreme, faz uma limonada e vida que segue. Vamos para frente, levantando, sacudindo a poeira e vivendo, superando os obstáculos, os desafios e sendo feliz. Que maravilha! É incrível estar com a senhora, doutora, incrível estar com vocês. É uma energia boa. Vocês mandam energia daí, que a gente manda energia daqui, e aí a energia emana o bem, emana as possibilidades. E não só ficar preso nas limitações. Não, gente, olha como que é possível. Pode ter passado e pode estar passando por um momento difícil, mas não é o fim. Ai, doutora, eu fico fascinada pelas possibilidades, eu me encanto, eu me emociono, porque não é o fim. A vida, as pessoas, as situações podem até te paralisar, mas não vai se você não permitir. Você hoje pode levantar e agir. Só depende de você. Ah, isso é o máximo. Muito bom, doutora. Tem mais participações aqui. A Marli, muito objetiva e clara esta afirmativa. Decisão de você mesma. Uau, muito bom. Val Braz, parabéns. Teve o recadinho da Mel que eu bem vi aqui. Olha aqui o recadinho. A Patrícia colocou, mas foi a Mel que colocou, hein, gente? Olha o recadinho da Mel para todo mundo. Deixe o seu like, se inscreva no canal da Keila Braz, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo da Keila Braz. Mel falando aqui. Melzinha, minha priminha. Novinha, acho que tem 7 anos, a Melzinha está muito esperta. 7 para 8 anos, é uma criança muito inteligente. Então, como a Melzinha falou, se você não está inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você ser notificado das novidades. Doutora Simone, estamos aproximando dos minutos finais, passa muito rápido, o tempo voa muito rápido. Verdade. Gente, que momentos maravilhosos, incríveis de aprendizagem, de mudança de pensamento, de quebra de paradigmas, de interrogações também, para você pensar, é isso mesmo. Depois vai lá e assiste de novo essa live, compartilha com seus amigos, fazer a gente pensar, sacudir mesmo a nossa mente e trazer novas possibilidades e horizontes. Doutora, quais suas dicas, então, para superar a frustração e levantar em frente? Tem uma metáfora, né, que fala de um rei que ele foi perguntar, ele tinha um anel muito, muito valioso, muito precioso, e ele queria escrever uma frase muito pertinente nesse anel, que fosse uma frase que ele poderia olhar, né, e ver aquela frase para todas as situações.
E aí um súdito dele virou e falou assim, olha, eu vou indicar a frase, tudo passa. Então foi a frase que o rei colocou no seu anel, tudo passa. E por mais que isso seja até um jargão, é um jargão muito pertinente, né? Eu vou dizer que a situação que para a gente foi muito difícil, que foi uma frustração que ocorreu no ano passado, 5 anos atrás, hoje a gente já tem um olhar totalmente diferente para esse episódio que aconteceu lá atrás. Por quê? Porque passou, amadureceu, as circunstâncias são outras, e a gente entender que frustrações virão é a gente se posicionar na vida como adulto saudável. A frustração se instalou, a situação que eu tinha uma expectativa, ela não concretizou, porque dependia do outro. Então, a partir daí, eu já aprendo que eu não posso ficar refém do outro. Eu preciso gerar os meus próprios recursos, dependia de um sistema maior, eu também não posso ficar refém do sistema, eu preciso gerar os meus recursos. Então, a partir daí, eu já começo a ampliar a minha visão para as minhas habilidades, para os meus recursos, e entendendo que cada frustração ou cada expectativa não atendida lá de trás me habilitou para esse momento de hoje. Então, cada vez mais, eu vou ganhando maturidade. Eu não posso querer resolver, às vezes, uma situação que vai ocorrer amanhã para mim. Às vezes vai faltar conhecimento, às vezes vai faltar uma informação. Isso acontece com 8 bilhões de pessoas. Então, essa autocompreensão também ajuda a gerar uma força, né? A gerar uma energia. Quando eu tenho uma autocompreensão daquilo que não que eu construí, mas que não aconteceu, quando eu tenho uma autocompreensão, eu minimizo a cobrança, eu minimizo o autojulgamento, eu minimizo a crítica autodepreciativa. Eu preciso compreender que houve uma expectativa, mas que ela não foi concretizada, e que é assim na vida de todo mundo. Ninguém foge desse cenário, ninguém foge dessa circunstância. Como eu vou fazer do limão a limonada? Entendendo que, por mais que haja sofrimento, por mais que seja desconfortável, essa é a vida. Seja bem-vindo à vida. Então, eu preciso, é responsabilidade minha, né? É a autorresponsabilidade de fazer o melhor que eu possa, que está dentro do meu alcance, que está dentro do meu conhecimento, que está dentro dos meus recursos. E procurar leveza, né? Uau, é isso, gente. Bem-vindo à vida e vamos viver, vamos ser felizes, aproveitar as oportunidades, aproveitar o hoje para dizer que você é especial. Aproveitar, boa noite, querida Thaís Souza, minha sogrinha. Aproveitar para dizer que você é linda, que você é maravilhosa, que a doutora disse uma frase que eu fiquei apaixonada. Doutora, fala pra gente que eu vou rir junto, que eu amei. A frase da perfeição? Essa, doutora, da mulher. É uma frase maravilhosa. Olha, essa é uma frase que eu carrego comigo e isso me promove leveza. Então, a frase é: você não precisa ser perfeita. Não existe mulher maravilha, existe mulher maravilhosa. Uau! Que lindo, gente! Então, sem cobrança, então vamos lá, vou passar para vocês, homens também. Não tem que ser o super-homem, tem que ser super você. Isso. Então é isso, é leveza, é viver a vida, é dizer que ama, é dizer que está feliz, é aproveitar os pequenos momentos, porque a vida é passageira. A gente não sabe se vai ter o dia de amanhã, então vamos viver o hoje, aprender com os nossos erros e superar os nossos limites.
porque se não foi possível fazer hoje, tá tudo certo, tá tudo bem. Vamos tentar amanhã de novo e vamos ser felizes. Marli colocou, eu vi aqui, gostei da colocação. Quando você chora, se vende mais lenço. Muito bom. É isso, lindas. Obrigada pelo conteúdo. Maravilhosa. Tudo passa. É isso. Tudo passa. Isso aí. Viu? Momentos bons vão passar. Os momentos ruins também vão passar. E o que a gente tira de proveito disso? Viva! Vamos viver, gente. Vamos ser felizes. Tem uma frase aqui que eu vi do Dr. Augusto Curry que diz assim: não deixe as frustrações dominarem você. Domine-as. Faça dos erros uma oportunidade para crescer. Na vida não erra quem não sabe lidar com seus erros. Na vida erra quem não sabe lidar com seus fracassos. Augusto Curry. Ou significa assim, errar a gente vai errar. Nós somos vulneráveis. Então, se a gente errar, ok, tudo certo, tudo bem, vamos aproveitar a experiência e seguir. Sim, sim. Não somos perfeitos, né? Não existe ninguém perfeito. O homem ou a mulher mais sucedida da história, ou mais sucedido da história, errou também. Então, o erro, ele não significa o fim, não é o fracasso, não significa a morte, digamos assim, né? O erro significa, talvez ele pode significar uma alternativa, um outro olhar, uma outra opção, uma outra roupagem, uma outra possibilidade. Então, é a nossa percepção que vai gerar esse olhar alternativo e vai fazer com que a gente ou fique chorando, ou que a gente cesse o choro, não que chorar seja proibido, né? A gente precisa desconstruir isso, né? A gente chora sim, a gente tem momentos que precisa chorar sim, e chorar, às vezes, promove um esvaziamento para depois vir uma força até, né? Então, mas é entender que não é o fim, tem outro caminho. O ser humano, ele é dotado, né? A gente tem esse córtex cerebral que só nós temos, e ele promove milhões de conexões neurais que possibilitam um avanço de maturidade, de vida, de perspectiva, de olhar. Nós temos essa habilidade, nós temos essa máquina incrível. Só o ser humano tem essa máquina incrível. A gente só não pode deixá-la embotada pelo medo, pela crença desadaptativa da capacidade, pela crença desadaptativa da identidade. Tem uma frase muito interessante do Henry Ford, que eu amo, que ele fala que se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Porque se você acha que você pode, você vai gerar recursos, você, como diz a frase, né, popular, você faz das tripas coração. Agora, se você considera que você não pode, você vai gerar justificativas para que você não avance, para que você paralise. Então, quais são os recursos? Analise o processo, analise o caminho, analise o resultado, que através daquele resultado ele pode ser uma frase, ele pode ser uma interpretação, ele pode ser um sinal, né? Uma mensagem de que não é aquele o caminho é outro. Se eu puder indicar, inclusive, né, que eu queria indicar um filme que eu gosto muito, que fala bastante sobre essa questão de expectativa, essa questão de frustração, de objetivos, que é o filme que tem no YouTube, inclusive, que é O Poder Além da Vida. Né? Ele tem dublado, é um filme antigo, inclusive, mas que ele traz muitos ensinamentos. E a técnica para que a gente aproveite esses ensinamentos é escrever. O que a gente escreve traz mais clareza. Papel e caneta. Escreve aquilo que
te chamou a atenção no filme. Escreve, porque aquilo que te chamou a atenção tem uma coerência com a sua realidade. Então, escreve aquilo que mais te chamou a atenção. Coloca isso num papel, num caderno. Estude aquilo e vê, ao olhar, ao estudar aquilo, verifica a melhor forma de você aplicar esses ensinamentos para a sua vida. Eu tenho certeza que o resultado vai ser positivo. Muito máximo! Uau! Doutora, enquanto a senhora falava sobre os olhos, me veio em mente um versículo da sabedoria milenar, a Bíblia, que diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Então, gente, tenhamos bons olhos, que sejamos luz na vida do outro, que você seja luz na sua vida. Tudo é conforme você vê. Então, vamos começar a ver as coisas de um ponto positivo. Mudança. Assim sendo, doutora, quero pedir aqui... a produção colocou aqui, é esse, doutora? O Poder Além da Vida? Perfeito. Exatamente. Uau, esse. Obrigada, Poder Além da Vida, fica a dica, né? Fica a dica para que vocês vejam, aproveitem. Esse filme ele tem frases assim fantásticas, magníficas, que eu trouxe para a minha vida muitos ensinamentos. É esse filme mesmo. Acredito então, aproveita o final de semana e eu também vou fazer o mesmo para tirar um tempinho, separar aquela pipoca, assistir o filminho. Aproveita que alguns lugares está meio frizinho, aproveita para ver um filme com uma boa companhia, e essa companhia pode ser você com você mesmo, e está tudo certo, isso é maravilhoso também. Quero pedir as considerações finais, que maravilha, gratidão profunda, muito bom conversar com a doutora Simone, que ótimo, é encantador. Que bom. Os contatos, doutora da senhora, considerações finais. Gente, e é necessário, muitas das vezes, pedir ajuda. Peça ajuda, que às vezes a pessoa está sozinha numa situação, tem coisas que fogem realmente ao controle, então peça ajuda. Temos aqui a doutora Simone, que está aqui para te ajudar. Doutora, fala para a gente as considerações finais, o contato da senhora, como é que a pessoa pode fazer para encontrar a senhora? Eu considero importante, Keila, só acrescentando mais uma coisa do que você falou, os olhos, né? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, né? Se o seu corpo for luz, todo o seu corpo será iluminado. Agora, é interessante essa luz vir de dentro para fora, porque a gente precisa olhar, ter esse olhar de compreensão e de reconhecimento da nossa identidade, de quem nós somos, das nossas possibilidades, dos nossos recursos, até para que a gente possa avançar. Existe é muito comum a gente olhar o que é bom no outro, né? A grama do outro, a vida do outro, parece que o outro não tem frustração, não tem decepção, parece que isso é uma nuvem negra que está só sobre a nossa cabeça. E não, a gente tem um mundo de possibilidades, a gente tem recursos. O que acontece é que não é que a gente não tenha recursos, é que a gente não os reconhece. Às vezes é uma baixa autoestima tão intensa que a gente tem um olhar ofuscado para nós mesmas, né? E isso impede da gente vislumbrar, ampliar esse caminho que está na nossa frente. Então, a gente precisa ter esse olhar, essa autopercepção, compreendendo o nosso alto valor, compreendendo a nossa história, tendo uma autoadmiração, porque isso nos fortalece. E quanto mais nós nos sentimos fortalecidos, mais a gente tem habilidade para lidar com as frustrações.
mais a gente tem esse entendimento de que tudo vai passar. Agora, quando a gente não tem essa autoestima equilibrada, a gente se sente muito fragilizado. Parece que o mundo está contra nós. Nós nos sentimos muito fragilizados, muito pequenininhos, muito fraquinhos. E o mundo, uma ameaça, né? O mundo é um perigo para a gente. E a gente fica paralisado mesmo, sem saber para onde ir. Então, como a gente tinha até falado nos bastidores, eu considero isso é uma teoria que eu levo, aplico e vejo resultado. Tudo começa com autoconhecimento. O autoconhecimento é tudo. Quando eu promovo, quando eu tenho um autoconhecimento, eu minimizo, inclusive, risco de doenças. Eu minimizo a ansiedade, eu minimizo a possibilidade das depressões, porque o autoconhecimento vai trazendo um equilíbrio. A autoestima ela não é alta, né, no sentido com L, né, não é alta e nem baixa. Ela precisa estar equilibrada. E quando ela está equilibrada, eu estou no meu eixo. E se eu estou no meu eixo, eu tenho uma percepção do mundo muito mais real e verdadeira, e não distorcida. E aí eu tenho uma ação, uma atitude, uma resposta, uma escolha muito mais favorável. E a consequência disso é a leveza, né? Ah, isso é ótimo, é tudo, né? Sim, é tudo. Uau, doutora, que maravilha! Como é que a pessoa pode encontrar a senhora para buscar ajuda, tirar suas dúvidas? Doutora Então, Simone é maravilhosa. Obrigada. Meu Instagram, né, tá aí aparecendo, tá @SimoneRosaPsi. E o meu telefone de contato, né, me acham pelo WhatsApp, é o 99306-5167, né, pelo WhatsApp. E dentro das possibilidades, né, eu vou respondendo, eu vou tirando as dúvidas, eu vou atendendo, né, aos chamados, né, que vêm até mim. Uau, então se você quiser se consultar com a doutora, é só você encaminhar aqui uma mensagem no WhatsApp, procurar, siga a doutora Simone nas redes sociais. A doutora sempre traz conteúdos incríveis, @Simone Rosa, PSI de psicóloga, de psi. Isso. Então vamos lá, @Simone Rosa Psi. Siga a doutora Simone, porque assim, é maravilhoso. Busque ajuda, porque você não está só. É bom a gente saber que a gente pode contar com uma ajuda de uma pessoa especial, especialista, que pode estar ali junto com você. E aí essa história pode mudar. Tem uma frase que diz, também do Dr. Augusto Cury, que eu gosto muito dele, é possível usar os dias mais tristes para escrever os dias mais bonitos, que possamos, a partir de hoje, escrever uma nova história. Existe uma possibilidade muito grande. Não coloque a chave da sua vida na bolsa de outra pessoa. Assuma o controle da sua vida, ela é sua. Direcione. Qual é o seu destino? Para onde? Destino não é aquela coisa mística, o destino, não. O seu destino, para onde você está indo? Pense, para onde eu estou indo e aonde eu quero chegar. E é isso. Tome as rédeas da sua vida. Seja você a sua melhor forma de ser. Pense nisso. Doutora, gratidão. Eu que agradeço, né, pelo carinho, pela confiança, pelo convite. Agradeço a participação de todos, né? E espero ter contribuído, ter ampliado o nosso entendimento. Conhecimento é tudo, né? Conhecimento, ele faz com que a gente avance, ele faz com que a gente não seja pego de surpresa e faz com que a gente cresça e chegue no lugar que a gente precisa e merece chegar, né? Então, quero me deixar disponível, né, nas redes sociais, mais uma vez falando, para ampliar esse conhecimento, se for necessário.
Muito obrigada. Bom. Gratidão. Obrigada a vocês que estão aqui conosco, vocês que vão assistir depois, todos do YouTube, do Facebook. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal Conversando com Keila Braz. Ativa o sininho para você ser notificado das novidades, dos próximos vídeos. Depois visita lá meu canal, meus amigos do Face, que de repente só me assiste pelo Face, dá um pulinho lá no meu canal, vai conhecer, compartilha com seus amigos, tem conhecimentos maravilhosos. Obrigada pela sua participação, por estar aqui conosco. Vocês são muito especiais para mim, para nós, eu tenho certeza. Se um dia lhe fecharem as portas da vida, não tem problema, pule a janela, porque é possível, sempre tem uma possibilidade. Gratidão, muito obrigada. Até a próxima, doutora. Gratidão. Até. Obrigada. Até a próxima. Boa noite a todos.